Bal foi uma das enfermeiras mais importantes da história da enfermagem. Ela foi a criadora da teoria das relações interpessoais. A história dela se inicia em 1909 na Pensilvânia. Filha de Gustav e Ottilie Bal, imigrante de origem alemã, ela ocupa a segunda posição de 6 filhos da família. Enquanto seu pai era analfabeto, sua mãe era uma figura materna exemplar, rigorosa e perfeccionista. Hildegard possui uma determinação inabalável e uma visão de superar as expectativas tradicionais para as mulheres. Ela ansiava por mais da vida e reconhecia que naquela época a enfermagem era uma das poucas opções de carreira disponíveis para as mulheres. Durante sua infância, testemunhou de perto a devastadora epidemia de gripe em 1918, uma experiência pessoal que aprofundou e influenciou sua compreensão sobre o impacto das doenças e da morte nas famílias. No início do século XX, a era das escolas de enfermagem Nightingale, que eram independentes e autônomas, chegou ao seu fim. Agora essas escolas passaram a ser supervisionadas por hospitais, e a ênfase no aprendizado puramente teórico foi desencorajada. Os hospitais e médicos passaram a ver as mulheres na enfermagem como uma fonte de mão de obra barata ou até gratuita. Infelizmente, a exploração por parte dos empregadores, médicos e instituições de ensino não era algo incomum. A prática da enfermagem passou a ser dominada pela medicina. Cursou enfermagem na Universidade de Colômbia e obteve o doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia. A maior parte de sua carreira exerceu como professora e pesquisadora no curso de formação, trabalhando em várias instituições, incluindo a Universidade Rutgers e a Universidade de Illinois em Chicago. Sua carreira de enfermagem teve início em 1931, em um programa de estudos em Pottstown, e em seguida exerceu atividades como enfermeira em Bennington College, onde graduou-se em Psicologia Interpessoal no ano de 1943. Entre os anos de 1943 e 1945, Hildegard compôs um grupo de enfermeiras do Exército dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, participou da reconstrução do sistema de saúde mental nos Estados Unidos. Sua presença foi fundamental para a mudança de percepção em sua área, de uma profissão técnica para uma profissão baseada no conhecimento e na habilidade interpessoal. Ao longo de sua carreira, ocupou vários cargos de liderança na enfermagem, sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais autoridades em enfermagem. Primeira enfermeira a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recebeu o título de doutora honoris causa em várias universidades, e seu trabalho continua a influenciar a prática e o ensino da enfermagem em todo o mundo. Agora abordaremos a teoria que a Hildegard criou. A teoria das relações interpessoais, formulada em 1962, destaca a importância da relação enfermeiro-paciente. Piplow defende que a conexão interpessoal entre enfermeiro e paciente era crucial para um cuidado da enfermagem eficaz e compassivo. Piplow sublinha que a relação enfermeiro-paciente deve ser fundamentada em empatia, respeito, confiança, comunicação efetiva e compreensão das necessidades e perspectivas do paciente. Para Piplow, o enfermeiro deve desempenhar um papel de facilitador, auxiliando o paciente a enfrentar sua condição de saúde e fomentando seu autoconhecimento e independência. A teoria das relações interpessoais de Piplow também salienta que a relação enfermeiro-paciente é dinâmica e pode evoluir com o tempo. Piplow identificou 4 fases na relação enfermeiro-paciente, que é a fase de orientação, a fase de identificação, a fase de exploração e a fase de resolução. Cada fase possui características e metas específicas, e a transição entre essas fases é moldada pela interação entre o enfermeiro e o paciente. Fase de orientação. Nessa fase inicial, o enfermeiro e o paciente se encontram pela primeira vez. O enfermeiro se apresenta, estabelece a confiança e explica a sua função. O paciente pode estar ansioso, desorientado ou confuso. O enfermeiro ajuda o paciente a se sentir seguro e orientado no ambiente hospitalar. Fase de identificação. Nessa fase, o paciente começa a ver o enfermeiro como uma pessoa de confiança e estabelece um relacionamento mais próximo. O enfermeiro ajuda o paciente a identificar seus sentimentos, necessidades e preocupações relacionadas à sua condição de saúde. O paciente pode começar a expressar suas emoções e sentimentos, e o enfermeiro deve estar preparado para ouvir e responder de forma compassiva.
A fase de exploração, nessa fase, o enfermeiro e o paciente trabalham juntos para explorar e compreender a condição de saúde do paciente. O enfermeiro ajuda o paciente a entender o diagnóstico, o tratamento e as possíveis consequências. O enfermeiro também ajuda o paciente a identificar suas habilidades e recursos para lidar com a situação de saúde e a enfrentar os desafios. Fase de resolução. Nessa fase final, o paciente começa a ter mais controle sobre sua condição de saúde e está se preparando para receber alta hospitalar. O enfermeiro ajuda o paciente a consolidar suas habilidades e recursos, a preparar-se para a transição para casa e para planejar o cuidado ao longo do prazo. O enfermeiro também avalia o progresso do paciente e o preparo para o futuro, apoiando na continuidade do cuidado e no enfrentamento de possíveis recaídas. Vale lembrar que essas fases são dinâmicas e podem ocorrer em diferentes momentos durante a internação hospitalar. A transição de uma fase para outra depende da interação entre o enfermeiro e o paciente, bem como as mudanças na condição de saúde do paciente. Agora, ouviremos alguns relatos da enfermagem e de pacientes sobre como a teoria da Hildegard os auxiliou. Olá pessoal, olá professora, boa tarde, eu sou a aluna Maria Daniela Modesta Damasceno. Vim falar um pouquinho da experiência que eu tive juntamente com a minha paciente, dona Vilma Pinheiro Borborema. No finalzinho do vídeo eu vou apresentar elas a vocês, já com a identificação de tudo aquilo que a gente passou dentro da rede DOR, né? Fiquei 30 dias internada com ela. No outro plantão, né, de uma colega que trabalha conosco, a dona Vilma teve uma queda e ficou internada durante 30 dias. E ali eu pude perceber o quanto é grande e rico a teoria da nossa enfermeira, que deixou esse legado, que é a Hildegard Pempal. A Hildegard Pempal, ela pôde deixar para nós, futuros enfermeiros e também para os enfermeiros já formados, quanto é valioso a informação da visualização, da troca, do amor, do cuidado, e quanto a ética na profissão e também o carinho, né, do modo de trabalhar, é grandioso. Então hoje eu vou começar com algumas teorias que ela deixou pra gente. Uma dessas teorias é tirar a ansiedade, o medo, o desconforto do nosso paciente. Ele já tá em um lugar que não é dele, tá passando um processo difícil. Então, o enfermeiro, quando chega perto do paciente, ele tem que tirar, desconstruir do paciente esse medo, esse trauma, deixar ele mais confortável pro plantão, dando bom dia, perguntando como ele está. Então isso vai dando uma riqueza, né, ali formando um vínculo entre o profissional enfermeiro e o paciente. Com isso, né, não só ganha o paciente, mas sim o enfermeiro com uma bagagem de experiência muito rica em conhecimento com os seus pacientes. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do conceito da dinâmica entre o enfermeiro e o paciente. É muito rico você perguntar ao paciente como ele passou, como ele está se sentindo, se tem algum desconforto, como é, né, que você pode visualizar isso nele, visualizando a dinâmica, como ele é. Se ele é um paciente agressivo, se ele é um paciente comunicativo, se ele responde à enfermagem muito bem ou não, se ele tem um humor, né, elevado, se ele tem um mau humor. Então, essa é a dinâmica entre o enfermeiro e o paciente. A gente tem que visualizar isso, a dinâmica do conhecimento, ver qual dispositivo o paciente usa, se ele não usa, se ele pode ficar com as mãos, né, boas, né, assim, sem estar amarrada, se ele usa GTT, porque a minha paciente, que eu vou apresentar a vocês no final, a dona Vilma, ela é muito agitada, ela é agressiva, ela arranca o GTT, e a gente tem que correr com ela para a unidade hospitalar. Por isso é importante a gente ter essa dinâmica. Essa dinâmica é uma das teorias da Pempal. A segunda que eu vou passar para vocês agora é a orientação. Muitas das vezes, né, a família do paciente está dentro do quarto, o enfermeiro entra, se apresenta, dormiu bem, se ele teve alguma alteração, se a temperatura tá legal, se a PA tá legal, se ele ficou agitado, se ele conseguiu dormir. A família quer essas orientações, eles querem saber o que está acontecendo. Então eles vão procurar o profissional enfermeiro. E você tem que dar uma orientação com totalmente seguro da palavra, porque qualquer erro, qualquer tremor, a família vai ficar desesperada e vai achar que você está mentindo ou está omitindo alguma coisa. Seja claro, essa é uma das orientações que Pempal deixou para nós. Orienta seu paciente, o que você vai fazer nele, orienta a família, se o paciente não conseguir, né, ser responsivo à enfermagem, então você está ali para orientar e deixar um plantão calmo e sadio, não só para você, como também a família ou até mesmo o paciente, se ele responde à enfermagem, tá? E a identificação, né, como eu acabei de falar. A identificação é você se identificar com o seu paciente, conversa com ele, seja feliz perto dele, porque ele já está passando um processo difícil. Então você dando um bom dia, perguntando como é que tá, muitas das vezes você não vai falar com o seu paciente, como foi o meu caso com a Vilma, quando a gente estava internado dentro da rede DOR. A Vilma, ela tem Alzheimer, ela é agressiva, ela não responde, muito mal, abre os olhos, muito difícil, ela faz sonhos, mas ninguém entende. Então, o que a enfermeira falou? Comigo, que era técnica articulada da família. Então, ela fez
a identificação de tudo que a Vilma passou comigo. Me perguntou se a Vilma falava, se a Vilma era agitada, se a Vilma... Ela respondia, ela perguntou para mim. Então, essa é a orientação que ela quis saber a respeito do paciente. Então, ela conseguiu entender que a Vilma ela não responde por si só, que ela precisa de um familiar ou de um profissional, tá? Então, essas são uma das poucas teorias que a Pental deixou para nós, tá? E a exploração. Muitas das vezes a gente vai ver a palavra exploração e vai achar uma palavra negativa, mas não. A exploração é saber que você está sempre ali, mostrando para o paciente, que você está sempre ali para ajudá-lo. Ele sabe que pode explorar você um plano, ele sabe que pode explorar você alguma pergunta, alguma medicação. Ah, não tô legal, tô com cefaleia, não tô me sentindo bem. Você vai passar para o profissional enfermeiro, ele vai estar ali sempre à disposição. Então, por isso que tem essa palavra exploração em uma das teorias da Pental, porque você vai ser explorado não de uma forma negativa, mas sim que o seu paciente vai entender que pode contar com você para todas as horas, de um banho a uma hidratação interna ou externa. Então, essa é uma das explorações, que o paciente pode dar ao enfermeiro e o enfermeiro possa dar o paciente, porque ele está ali sempre pronto para ajudar. E uma das das finalizações melhor que tem é a solução. Você solucionou o problema do seu paciente, como a Pental fala, a gente tem que dar solução, a gente tem que resolver o problema do seu paciente. Então ali depois que você fez todo o seu conteúdo, você atendeu, você desconstruiu o medo do seu paciente, você fez uma teoria ali de enfermagem brilhante, você cuidou, você quis saber como era o humor do seu paciente, você quis saber como o seu paciente se posiciona no dia a dia, você quis saber quem é o seu paciente ali no dia a dia. Então você solucionou o problema do seu paciente e por isso agora é a hora de cortar o vínculo. Seu paciente está bem, foi muito bem cuidado por você, de acordo com as teorias que você aprendeu com a excelente enfermeira Edelgard Pental. E agora é hora de dar tchau para o seu paciente, porque você cuida dele muito bem e ele teve alta. A seguir, apresentaremos o relato de uma paciente idosa acerca de sua experiência em uma relação paciente-enfermeiro em que ela quis relatar. Quando eu me internei, aí chega a enfermeira, Maria Aparecida da Silva, sou eu, prazer, a hora do remédio. Aí veio, dar o remédio para mim, repeliu minha pressão, aí foi embora. Aí passou, quando foi a hora de noite assim, chega outra turma das enfermagens. Maria Aparecida da Silva, sou eu, prazer. Aí ela veio perto de mim, tirou a pressão, repeliu a pressão, perguntou que eu tinha diabetes, perguntou o que era diabetes. Aí eu falei tudinho, que eu não tinha diabetes, tinha pressão alta, entendeu? Aí passou o soro, que o diabetes não pode tomar, eu tomo, que o diabetes pode tomar o soro, sem sal. Aí o outro soro que toma sou eu. Aí fez o exame de diabetes, furar o dedo, repeliu a pressão, repeliu o coração, aí deu tudo normal. Aí deram um beijo na minha testa e foram embora. Vimos que mesmo que a paciente não tenha usado as palavras técnicas corretamente, a paciente se sentiu acolhida, sanou suas dúvidas com a enfermeira responsável por ela e teve a relação interpessoal com o enfermeiro. Um relato de um paciente que, mesmo sem ter o conhecimento do assunto, explica a importância da relação do enfermeiro e paciente. Hildegard acabou sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais autoridades em enfermagem. Primeira enfermeira a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recebeu várias honrarias, incluindo o título de doutora honoris causa em várias universidades. Seu trabalho continua a influenciar a prática e o ensino da enfermagem em todo o mundo.